Regressar à rotina é difícil? Com o Observador não tem de ser. Até 26 de setembro, assine por apenas 3,60€ por mês e tenha acesso a todo o conteúdo do jornalismo independente. Mantenha-se informado todos os dias, por menos. Observador. Informação clara e de confiança, à distância de um clique e agora com 40% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. A relação entre Marcelo e Montenegro é complicada? Eu já sei qual é o perfil que eu preferiria. Não vou dizer-vos nenhum nome em especial. Vamos ver como é que o Sr. Primeiro-Ministro quer orientar, porque a proposta é do Governo e o Sr. Primeiro-Ministro é que decidirá. Falamos de todos os assuntos que interessam ao país, incluindo esse que naturalmente implica um diálogo, que já começou de resto, entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, porque, como sabem, o Governo tem a capacidade de propor, mas o Sr. Presidente da República tem a capacidade de nomear. No início deste mês, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro deitavam água na fervura, numa tentativa de desdramatizar uma eventual tensão entre os dois. O Primeiro-Ministro vai propor um nome para a Procuradoria-Geral da República que o Presidente da República poderá ou não aprovar. Longe vão os tempos de uma certa cumplicidade pública entre Palácios, Belém e São Bento. A relação entre Montenegro e Marcelo não é igual à que o Presidente tinha com António Costa, mas poderá esta relação complicada ter consequências políticas? É a grande pergunta para Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de segunda-feira, 23 de setembro. Bem-vindo, Miguel. Olá, Ricardo. Miguel, vou propor-te aqui um exercício para, numa resposta, não podes passar de uma, nos explicares ou nos recordares como era a relação entre o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o Primeiro-Ministro António Costa. Mais do que uma palavra ou várias palavras, acho que uma imagem responde bem à tua questão. Isso vai meter um guarda-chuva? É a imagem do guarda-chuva. Aquela imagem que moldou a relação entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, em que o então Primeiro-Ministro segurava o guarda-chuva e abrigava Marcelo Rebelo de Sousa. Isso foi em junho de 2016, em Paris. Chovia. Teremos sempre Paris. E, portanto, eu acho que se há imagem que pode caracterizar bem a relação de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa é essa. Claro que depois foi conhecendo oscilações, foi conhecendo momentos baixos, mas acho que é a imagem dominante daquilo que foi a relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. E depois de António Costa foi embora, veio Luís Montenegro, que é da mesma família política do Presidente. Como é que foi esses primeiros tempos de relação? Os cafés, jantar fora, almoçar? É preciso dizer que Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro se conhecem há muitos anos. Exatamente. Há mais de 20 anos. E já aqui explicámos isso também na história do dia. É verdade. Luís Montenegro apareceu pela mão de Luís Marques Mendes. Uhum. Marcelo Rebelo de Sousa conheceu nessas circunstâncias, foi mantendo no radar, fez-lhe elogios públicos rasgados quando Luís Montenegro ainda estava muito longe de vir sequer a ser líder do PSD, e portanto há esse histórico, mas ao mesmo tempo também houve uma coabitação que não foi muito tranquila quando Luís Montenegro era ainda líder da oposição e António Costa primeiro-ministro. Recordamos-nos todos que Marcelo Rebelo de Sousa fez algumas maldades a Luís Montenegro, chegou a sugerir que Montenegro já não chegaria lá, já não era capaz de levar o PSD ao poder, e portanto uma relação que existia e que tinha 2 décadas de alguma cumplicidade, conheceu esse momento mais atribulado quando Montenegro era ainda líder da oposição e
António Costa primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa presidente, achava que o PSD, como estava a ser conduzido por Luís Montenegro, não conseguiria ser alternativa ao Partido Socialista. Depois há o célebre 7 de novembro, António Costa cai, com alguma ajuda, para dizer o mínimo, de Marcelo Rebelo de Sousa. Luís Montenegro vence as eleições e os dois, Marcelo e Luís Montenegro, percebem que têm de conviver. Tem de se entender. Tem de se entender. Mas a diferença de perfil entre António Costa e Luís Montenegro é ainda muito difícil de encaixar para Marcelo Rebelo de Sousa. E temos visto, temos notado esses pequenos desconfortos, vou chamar-lhes pequenos desconfortos. Por exemplo, a crise das urgências. Tivemos aquela visita, aquilo quase parecia uma embaixada portuguesa ao Papa, aquela visita ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e pairou uma dúvida, por exemplo. Acho que esta dúvida é um bom exemplo desse desconforto. Foi o Primeiro-Ministro a convidar o Presidente a ir ao hospital, ou foi o Presidente que disse ao Sr. Primeiro-Ministro: temos de ir ao hospital e vamos os dois? Parece que já foi noutra vida, desde da tragédia, dos incêndios, passando pela fuga de 5 reclusos de Val dos Deus, mas no verão portanto há poucos meses, estávamos a discutir outra vez a crise nas urgências, e nessa altura o Governo estava debaixo de muita pressão. O que sabemos desse episódio, em que Marcelo Rebelo de Sousa acompanhou Luís Montenegro numa visita ao Hospital de Santa Maria com a Ministra da Saúde, claramente, e foi essa a intenção, de dar uma palavra de conforto e de alguma serenidade a quem assistia, como nós assistíamos todos, aos sucessivos casos de complicações nas urgências, enfim. E nessa altura ficou exatamente essa dúvida. Teria sido Luís Montenegro a procurar o colo de Marcelo Rebelo de Sousa, ou teria sido Marcelo Rebelo de Sousa a dar colo ao Governo? O que sabemos hoje é que a resposta estará alguns no meio. Marcelo Rebelo de Sousa há muito que vinha dizendo, ou fazendo saber, junto do Luís Montenegro, que era preciso dar uma palavra aos portugueses, dizer que as coisas não estando a correr maravilhosamente bem, porque o Governo esteve calado durante exatamente, muito tempo, era preciso dar um sinal, precisamente para não criar o tal alarme social que Marcelo Rebelo de Sousa queria evitar. Luís Montenegro achou durante muito tempo que não tinha de prestar esse esclarecimento, ou dar essa palavra ao país, e depois, algures a meio do caminho, Luís Montenegro terá mudado de ideias e aí sim convidou Marcelo Rebelo de Sousa a juntar-se a ele numa visita ao Hospital de Santa Maria. Então, e agora nos incêndios, como é que foi? Que também vimos os dois, lado a lado, em declarações públicas. Precisamente, é um padrão que se repete na altura, no momento delicado, no primeiro grande momento delicado do Governo, foi durante o verão, com a crise das urgências. Marcelo Rebelo de Sousa apareceu ao lado de Luís Montenegro, precisamente para lhe emprestar alguma popularidade, que Marcelo Rebelo de Sousa ainda tem, naturalmente, alguma autoridade, quem é Presidente da República já quase há 9 anos, e agora, nos incêndios, Montenegro convidou Marcelo Rebelo de Sousa a presidir ao Conselho de Ministros Extraordinário, e Marcelo apareceu, dá total conforto ao Governo, dizendo que concordava inteiramente com as medidas que Luís Montenegro iria anunciar. Portanto, houve aqui um cuidado de envolver o Presidente da República nesta resposta aos incêndios e na resposta que, diz o Governo, pretende dar para evitar que esta situação se repita. Portanto, aqui o padrão é o mesmo. No momento delicado para o Governo, durante a crise nas urgências, e também agora na resposta aos incêndios, Montenegro procurou sempre, Marcelo Rebelo de Sousa procurou sempre a popularidade e a autoridade do Presidente da República. Apesar de certeza que falaremos disso mais à frente, o dia-a-dia, se quisermos, entre Primeiro-Ministro e Presidente da República não é feito desta cumplicidade tão estratégica. E já voltamos à conversa com o editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso.
Até que ponto pode ser complicada esta relação entre Presidente e Primeiro-Ministro e, sobretudo, que consequências podem advir daí? Todo este espaço onde é a casa está cercado, tem muros altos. Esta é a história de como os nazis tentaram raptar em Cascais o rei inglês que abdicou do trono por amor. Vossa Majestade terá que enfrentar a corte parcial se não se apresentar neste país. Uma carta humilhante. Todas estas pessoas poderiam estar a funcionar ou para um lado ou para o outro. Um rei na boca do inferno. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Soraya Chaves, com banda sonora original de Cláudia Pascoal. Pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Miguel, já conseguimos perceber que, ao contrário de uma certa cumplicidade que víamos entre Marcelo e António Costa, na relação entre Montenegro e Marcelo há mais reservas, há mais formalismo até na forma como os dois se relacionam, pelo menos é o que vamos ver, e estavas a falar disso agora mesmo. E há também, ou não, diz-me tu, alguma, ou pelo menos isto sente-se, reserva por parte do Primeiro-Ministro de partilhar pensamentos, estratégias com o Presidente da República, quase como se Montenegro optasse por apresentar ao Presidente: aqui está o pacote A, o pacote B, o nome A ou o nome B é este e não há mais discussões. É isso? O Luís Montenegro tem horror a fugas de informação. É um primeiro-ministro que controla muito os momentos de atuação do governo, centraliza muito, partilha pouco, ouve muita gente, é certo, mas quando é para tomar uma decisão, isola-se e toma a decisão praticamente sozinho. Isto reflete-se também na relação que tem com o Presidente da República. Talvez ao contrário de António Costa, Luís Montenegro reserva muito mais a informação que partilha com Marcelo Rebelo de Sousa, e isso cria algumas frustrações. Há um caso evidente e que já foi noticiado, que foi a nomeação de Maria Luísa Albuquerque como comissária europeia. Marcelo Rebelo de Sousa foi informado minutos antes, ou talvez horas antes, de Luís Montenegro tornar público a intenção de nomear Maria Luísa Albuquerque. Obviamente isso, para um Presidente da República que estava habituado a estar também ele no centro das operações, estar muito próximo de António Costa, ter muito acesso à informação, ter acesso a alguns ministros do governo de António Costa, e agora ver-se de alguma forma isolado e afastado desse fluxo de informação, isso frustra muito o Presidente da República. E isso é ainda mais relevante quando estamos em plena discussão do perfil e do nome do próximo Procurador ou Procuradora-Geral da República. É verdade, e nós tivemos já a oportunidade de falar sobre isso e de escrever sobre isso. Para Marcelo Rebelo de Sousa, nesta altura do campeonato, já era suposto haver muitos mais sinais, pelo menos sinais, de quem seria o sucessor ou sucessora de Lucília Gago. António Costa, no processo de escolha da sucessora de Joana Marques Vidal, passou cerca de um ano a refletir, a transmitir algumas impressões a Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, houve ali um período estendido em que os dois iam falando sobre o perfil, sobre quem é que poderia ou não suceder a Joana Marques Vidal, e agora, até à altura em que gravamos este episódio, Marcelo Rebelo de Sousa sabe muito pouco do que vai pela cabeça de Luís Montenegro. E isso é uma preocupação evidente da parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Os sinais, aliás,
que foi dando são públicos, Uhum. já tiveram eco aqui no Observador, mas noutros jornais também, em que há um desconforto crescente por esta reserva que Luís Montenegro tem usado num tema tão sensível como a escolha do próximo ou da próxima Procuradora-Geral da República, sendo que a decisão última é de Marcelo Rebelo de Sousa. Não é preciso lembrar disso. E essa aí será, deixa-me ver se esta imagem pode ou não funcionar, e perante o que estás a dizer, e perante o que conhecemos de Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa está-se a sentir um bocadinho a rainha de Inglaterra neste processo, sendo que ele tem mais poder do que a rainha de Inglaterra, não é? Tem, e Marcelo Rebelo de Sousa tem, ou pode vir a ter a chave do desbloqueio parlamentar. Basta imaginar que em casos de orçamento do chumbo do Orçamento do Estado, Marcelo Rebelo de Sousa decidirá se dissolve ou não a Assembleia da República, se convoca ou não eleições antecipadas. Portanto, em última análise, em primeiríssima análise, aliás, é ele quem de facto tem a chave do atual cenário político, ao contrário do que acontecia antes, com o António Costa, tinha uma maioria absoluta e, portanto, estava muito mais solto e era muito mais autónomo do que Luís Montenegro, que não tem uma maioria parlamentar, como sabemos. A questão é que Luís Montenegro, pelo perfil que tem e pela forma como está a impor a sua liderança e a sua forma de conduzir o governo, tem deixado muitas vezes de parte o Presidente da República. Não procura no Presidente da República como António Costa procurava naquela primeira legislatura em que estava ainda a tentar afirmar-se à frente da extinta geringonça. Nessa altura houve uma preocupação estratégica também de António Costa de procurar a bênção de Marcelo Rebelo de Sousa. Luís Montenegro, apesar de precisar dela, tem procurado outro caminho, um caminho de afirmação da sua própria imagem como Primeiro-Ministro, e vemos isso a ser refletido, por exemplo, pelos estudos de opinião, que já mostram uma grande popularidade do Primeiro-Ministro até acima do próprio partido. Portanto, estrategicamente, Luís Montenegro está a ser bem sucedido na afirmação da sua própria imagem, atendendo às sondagens, naturalmente, e depois é pela própria personalidade, pela forma como se moldou como líder partidário, é alguém que centraliza muito a informação, até dentro do próprio governo. Há muitos ministros que só sabem determinadas decisões já muito em cima da hora. Portanto, se isso existe dentro do governo, imaginamos nós o que será também com a relação entre São Bento entre e palácios. Entre palácios. Mas isso leva-nos aqui à derradeira pergunta. Essa forma, essa relação complicada, como lhe chamamos, pode ter consequências políticas? Também costumamos dizer que os políticos não podem ter estados de alma, não é? Portanto, há uma relação institucional entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Pode vir alguma consequência política dessa forma como os dois se relacionam? Pode. E nós tendemos a ter sempre uma visão muito benevolente de Marcelo Rebelo de Sousa, porque o Presidente da República construiu essa imagem, mas não nos podemos esquecer que durante o período de coabitação com António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa fez muitas maldades ao governo. E em alguns momentos, apesar de o tom dominante da relação ter sido positivo, em muitos momentos Marcelo Rebelo de Sousa encostou António Costa à parede, pôs-lhe algumas cascas de banana pelo caminho, e portanto poderemos imaginar que se Luís Montenegro insistir numa estratégia de distanciamento, e portanto podemos imaginar que se Luís Montenegro insistir neste afastamento estratégico em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República pode responder na mesma moeda. E, como dizíamos há instantes, é ele quem tem o último poder, a última palavra em muitos momentos, sobretudo num governo que é tão frágil do ponto de vista do apoio parlamentar. E, portanto, Luís Montenegro, não querendo procurar ativamente esse conforto de Marcelo Rebelo de Sousa, chegará o momento, e já teve 2 episódios, falávamos deles há instantes,
a crise nas urgências e agora os incêndios. Existirão seguramente outras crises. Qualquer governo, independentemente do partido que o compõe, enfrenta dificuldades ao longo do mandato, e é importante ter em Belém um aliado. Montenegro pode estar aqui, ao insistir nesta ideia de que Marcelo Rebelo de Sousa deve estar isolado lá na casa dele, pode estar aqui a correr um risco, porque no momento em que precisar, e vai precisar seguramente, do apoio de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República pode puxar o tapete. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ricardo. Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de política do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.